Fala pessoal, boa tarde. Entrando aqui ao vivo, daqui um pouquinho, falta 2 minutinhos aí pra gente começar. Guardando o pessoal entrar, o Eliandro. Chamar, mandar um direct aqui pra galera. A gente já começa, beleza? Chamando o pessoal aqui, só aguardando o Eliandro entrar. Fala João, tranquilo? Tá saindo legal o áudio aí? Esperando o pessoal entrar. Fala Eliandro, boa tarde. Mais um minutinho aí a gente começa. Fala, meu amigo Michel, tudo bem? Fala Leandro, tranquilo, você? Tranquilo. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Perfeito. Só um minuto que entrou uma Maravilha, chamada aqui. tranquilo. E aí, como é que estão as coisas aí? Quarentena, brabo, hein? Quarentena, home office, não tem jeito, né? Trabalhando de casa. E você, por aí também de casa? De casa, a gente está de casa desde segunda-feira da semana passada. É, inicialmente foi meio assustador, assim, mas a gente já tá. Queira ou não, o escritório aqui a gente era bem online, né? Todos os nossos sistemas são online, o pessoal já estava acostumado com o Google Drive e tal, então não tivemos maior dificuldade, sabe? Aí o que estou fazendo. É mais tranquilo. Igual a gente por aqui também. Já tá mais no digital, mas é sempre um desafio, né? Você colocar toda a equipe no digital sempre é desafiador, né? É A gente desafiador. sempre trabalhou com a possibilidade do home office para as analistas. Isso faz parte do plano de carreira e tal, então elas têm a possibilidade quando elas precisam. Eu sempre trabalhei em home office grande parte, né? Porque viajo o tempo todo, então acaba ficando mais fácil. Uhum. Mas você pegar toda a equipe e jogar no home office é desafiador, desafiador. Ah, demais. Até porque a gente tem que pensar que o pessoal, pô, tá em casa com filho, né? Não dá para ter atenção 100% ali, porque tá todo mundo em casa, então tem que botar um Trello em casa para organizar as atividades direitinho ali, né? Saber o que cada um vai fazer Uhum. para se organizar. Eu conversei muito com o pessoal hoje, hoje não, segunda-feira, falando que eu vejo o home office como uma possibilidade enorme, entendeu? Para que a gente vire home office. É um sonho antigo meu até. Pô, trabalhar de casa. Eu moro a 1 hora do escritório. Brasília tem esse problema. Nossa, Então são 2 horas por dia que eu vou economizar aí, estando em casa, né? com certeza.
É um desafio agora e acho que vai ter uma experiência gigantesca para todo mundo, né? De se adaptar. Eu acredito que essas próximas semanas que vão ser colocadas aí em prova, em xeque, para a gente ver o que vai acontecendo no dia a dia, né? E aí vai se ajustando. Eu acredito que vai ter muita gente que não vai querer voltar, ou vai até colocar essa possibilidade do home office aí dentro da rotina de trabalho, com certeza. Ah, com certeza. O pessoal está nos ouvindo bem aí? Dá um joinha se está nos ouvindo bem. Grande Jonas também entrou aqui para nos acompanhar hoje. Jonas que é nosso mentorando lá de Santa Catarina também, Michel. Ah, é? Aí o Legal. Celi está aqui com a gente. Que legal, gente. Pessoal, quem já entrou, envia. Não sei se quem está em cima, quem está embaixo aí, mas aperta o aviãozinho aí, manda pro pessoal. Vamos conversar aqui falando sobre venda, né? Venda está sendo um assunto complicado nesse momento, né, Eliandro? Eu passei hoje o dia inteiro conversando com várias pessoas, inclusive clientes, contadores e tal, porque tá todo mundo precisa vender, mas tá com esse medo. Pô, será que tá na hora de vender? Será que tá na hora de segurar e não falar de venda? Como é que é isso, né? E Pois é. Mas você está vendendo aí? Como é que você está? Continua vendendo. continuo vendendo. A gente veio da área comercial, né? Mas aí o que eu fiz? Eu enxergo na venda, a venda ela tem um objetivo de lucro, mas ela pode ter um objetivo alheio a lucro, que é levar o seu serviço. Com certeza. O que a gente fez? A gente cortou o nosso lucro através do BPO. Tem até uma pergunta aqui que daqui a pouco eu te passo que chegou para a gente, que tem a ver com isso. A gente faz o nosso BPO interno, né? E a gente tem a nossa margem de lucro. E o que a gente fez nesse mês aí, falou, vamos cortar a nossa margem de lucro, vamos reduzir nossos custos, renegociei aluguel, renegociei alguns sistemas, renegociei um monte de coisa. A gente conseguiu reduzir nosso custo percentualmente uns 20%. Mais o lucro e tal, diminuiu o preço do serviço e a gente está visando entregar um produto por dois motivos. Primeiro, a gente tem folha de pagamento, né? Todos os escritórios vão passar por isso, folha de pagamento e tal. E o segundo motivo que os nossos clientes também têm folha de pagamento, eles precisam sobreviver. E apesar de tudo, acho que nunca foi tão importante o BPO para as empresas, né? Com certeza. Aqui na nossa visão, o que acontece? Na minha visão, a gente está vendendo sempre, né? A gente não pode parar de vender nunca, né? Eu acho que existem algumas crenças aí com relação à venda, né? Mas a gente está sempre vendendo, até porque a gente tem negócio, tem empresas, então o sangue de qualquer negócio é o resultado, é o lucro, não dá para parar de vender nunca. A gente continua fechando contrato por aqui, a gente está tendo já algumas demandas aí com relação àquela questão da consultoria financeira que a gente trabalha. Uhum. A gente sentiu que tem aumentado a demanda com relação a isso, até na razão da própria crise e tal, recomendações, indicações de outras pessoas e tal, dentro desse cenário. E a gente tem observado também que, assim, a gente vai ter uma demanda absurda depois que essa coisa começar a passar, né? Depois que a Uhum. crise começar a se acentuar, e a gente começar a voltar dentro da normalidade. Mas, assim, fechando o contrato normal, fechando o contrato de contabilidade, fechando o contrato de BPO, enfim. A gente teve alguns contratos que o pessoal deu uma segurada, preferiu agora esperar, mas ao mesmo tempo não parou de fechar contrato novo. Então, até porque, assim, a gente tá vivo, né? A gente não pode parar, né? Não pode deixar se abater pelo momento e simplesmente, não, vou parar de vender, vou começar a entregar tudo de graça e tal. Eu acho que tem que ter uma adequação a algumas políticas comerciais, né? Aproveitando uma oportunidade aí da gente poder pensar numa forma de abordar o cliente, numa forma de chegar próximo. Eu acho que tem todo um contexto aí estratégico que a gente pode utilizar. A gente vai falar disso aí. Mas parar de vender jamais, né? Parar de vender não Não, tem que não estar pode. sempre vendendo, independentemente porque as demandas mudam, né? De repente agora vai ter uma demanda muito grande por um profissional mais consultivo, que é o que eu tenho observado. Então é o cliente procurando alguém, quem pode me salvar, quem que vai poder me ajudar. E aí vem muita indicação, né? De algum colega, de outro cliente indicando, de outro cliente que está acompanhando o nosso trabalho, que sabe do nosso serviço, diferencial pelo fato de trabalhar na parte consultiva, né, com a questão financeira.
Então vem muita demanda em razão disso. Hum. E eu imagino que cada vez mais nos próximos dias a gente vai ter mais demanda com relação a esse trabalho. E assim, se alguma coisa pode salvar a gente desse momento econômico que a gente está entrando, é a venda, né? Com certeza. Eu sempre gosto de usar. Vou usar um exemplo aqui, você. Na Blue, final de 2018, não sei se você lembra, a gente começou a mentoria para desenvolver o BPO dentro da Blue. Foi uma venda. Daquela venda, eu me lembro que na época, no final de 2018, nós éramos 3 dentro da Blue. 2 sócios atuantes e um estagiário. E aí a gente fez a mentoria, começamos a vender o BPO início de 2019, venda também. Hoje nós somos 9 pessoas na Blue. E são 9 famílias, 9 sonhos, 9 prestações de carro, 9, enfim, 9 tudo. Da mesma coisa que a gente tem nas nossas... São 9 preocupações, né? E se não fosse essa venda lá atrás, tudo isso não tinha acontecido, né? E não muda nada agora. Talvez nesse momento a gente não consiga pensar em crescimento do cliente. É muito difícil nesse momento, a não ser que ele esteja vendendo álcool em gel, né? Mas Pois é. é difícil pensar num crescimento agora, mas dá para pensar em não quebrar, dá para pensar em não demitir, dá para pensar talvez em mudar o foco. Tem um exemplo, Exatamente. pode falar. Pode continuar. Não, eu ia falar da famosa lei da semeadora, né? Tá na hora da gente plantar agora, né? Aproveitar essa oportunidade, essa sensibilidade para mostrar de fato o que nós fazemos, né? Que nós não somos só aquelas pessoas que, enquanto contadores, são geradores de guia, enquanto financeiros, somente fazendo operacional. A gente tem capacidade, reúne vários predicados aí no sentido de poder ajudar o cliente em várias formas, né? Essa semana a gente tem feito aí no nosso canal, trazendo vários profissionais para falar de vários assuntos, e muitos colegas têm mandado no direct algumas mensagens, falou, cara, eu nunca imaginei que BPO financeiro, né, que essa parte consultiva, abordasse tantos temas, né, tantos assuntos assim variados, falar de questões tributárias, trazer alguns aspectos da própria contabilidade dentro do financeiro, linkando vários cenários, né, a gente falando de vendas também. Poxa, você enquanto consultor, o financeiro ele reflete tudo que acontece numa empresa de bom ou de ruim, né? E é a partir dali que você vai tomar várias ações. Ele calça muito bem um plano estratégico dentro de uma empresa. Então, a gente tem um momento de sensibilidade muito grande que a gente está vendo uma oportunidade assim. Eu acho que agora os empresários vão passar a nos enxergar de uma outra maneira. Ao mesmo tempo, é o que eu tenho dito para os colegas. É o momento de se aproximar, é o momento agora de, como tem a sensibilidade, ele está mais exposto a ouvir. Né? Tanto é que agora bombou de live no Instagram, né? Ontem até alguns colegas não conseguiram nem ir para fazer live, que acho que a internet já pipocando de todo lado, muita gente na internet. Então, assim, é o momento de você se aproximar do teu cliente, da tua base de clientes, de montar uma estratégia comercial para que ele possa enxergar quais serviços você tem a oferecer. Aqui, o que a gente fez? Nós temos 3 opções de planos, né, para o cliente. Não tem aquele plano mais básico, tem um plano intermediário e um plano mais avançado. O que a gente fez? A gente pegou para toda a base de clientes, toda vez que a gente vai fazer a abordagem inicial, obviamente que a gente mostra todos, né? Mas a pessoa, vou ficar com esse básico, vou ficar com o intermediário, enfim, em algum momento ele foi abordado para fazer um upsell de pacote. Uhum. Agora a gente falou, olha, por 60 dias, né? Ou enquanto durar a crise, a gente vai liberar o plano Enterprise para você. Então, você tem a possibilidade de usar nossas horas de consultoria. A gente liberou 2 horas de consultoria para cada cliente, para que ele pudesse usufruir dessas horas e fazer um contato com a gente, para ele entender de verdade qual que é o nosso papel, o que a gente está fazendo e tal. E funcionou tudo muito bem, entendeu? Porque muita gente falando, poxa vida, eu não imaginei que de repente teria esse trabalho, como que funcionasse esse trabalho e tal. É uma degustação. E assim, é o que a gente vai falando, a gente vai fazendo teste, né? Lança, verifica como que vai ser a reação, se não deu certo, muda a estratégia e vai para uma outra abordagem. O que não pode é ficar parado e também imaginando que vai colher agora, né? Porque acho que agora talvez não seja realmente o momento da colheita. Mas isso vai passar logo e isso vai impactar demais dentro do seu negócio. Então, o BPO financeiro tem uma abordagem muito extensa com relação a tudo isso, porque é a consultoria financeira em si. E aí, dentro de todo esse cenário que a gente está vendo, a gente já vem batendo ao longo de muito tempo, né, a importância disso para a empresa,
Mas acho que agora, como a gente diz aqui, né, a água bateu na bunda. Então a situação ficou complicada. Para quem não está organizado, mais ainda isso, né? Para quem já está organizado, já está tendo, pelo menos assim, ele está sabendo para onde conduzir o navio dele. Agora, aquele que não tem informação nenhuma, aquele que está realmente totalmente descalçado, está fazendo um monte de, enfim, a gente está vendo aí o número de demandas de rescisões contratuais, um monte de gente indo a banco querendo pedir empréstimo, enfim, tomando um monte de decisão com base nas informações de rede social, né, essas informações às vezes nem Talvez de nem sejam profissionais da área, verdadeiras, né? Nem durem, né? nem verdadeiração, né? O camarada entra no grupo da família, vê alguém falando alguma coisa e ele toma uma decisão por ali. Então, é momento da gente aproveitar o cenário para realmente a gente mostrar qual é o nosso papel dentro da sociedade, né? Qual é a nossa função aí dentro desse contexto, né? O que a gente fez aqui nessa questão de estar semeando, quem é BPO? Tava fácil, a gente sentou e falou, ó, você, como sua receita vai diminuir em 70%, você tem tantos dias de caixa. Você que vai reduzir a zero sua receita, você tem tantos dias de caixa. Então, no dia tal, a gente senta e conversa e pensa numa solução mais drástica. Talvez um empréstimo, talvez uma demissão, no Uhum. último caso. Mas o objetivo inicial é que não aconteça nada disso. Para quem não tem BPO, a gente chamou todo mundo aqui, a gente só tem dois planos. A gente chama de BPO com e sem pagamentos, que é o agendamento de pagamentos. A gente chamou todo mundo Uhum. que não era BPO e falou, ó, a gente entende esse momento difícil, nesses 3 meses aí, ou enquanto durar, a gente vai estar fazendo consultoria de 1 hora semanal para vocês, para a gente alinhar a caixa, fazer DRE, montar tudo isso juntos. Tem algumas pessoas na equipe capacitadas, para alguns a gente utilizou também o pessoal do DP, porque está no momento de férias, não tira férias, coloca férias, adia FGTS e tal, então isso está sendo muito produtivo. E isso eu estou entregando, estou entregando, estou entregando, estou entregando. Lá na frente eu vou chegar para o cliente num momento oportuno e falar, ó, esse serviço te interessa, faz sentido para a sua empresa continuar. É, Até com isso eu já tenho números dele, eu já tenho o que ele pode fazer, quanto ele pode pagar. Cara, ele está a gente tem todos os insumos para crescer juntos, entendeu? Porque o, o lado bom da crise é que ela vai passar e que todo mundo vai crescer depois, né? O Com pós-crise, o certeza. pós-guerra, vamos dizer assim, é de crescimento, né? Então, a gente tem que É, tentar manter esse chão fértil, né? com certeza. Exatamente. E aí eu quero trazer aqui, pessoal, o seguinte, para quem está acompanhando aí, uma estratégia de como que a gente utiliza aqui nesse cenário de abordagem ao cliente, né? A gente está indo no mês de março, indo para o mês de abril. é, Às vezes a pessoa tem uma visão com relação a levantar as informações, a ver o cenário, e sempre há um foco muito no que é ruim, né? Ah, mas isso aí o meu cliente não me manda informação, isso aí o meu cliente não manda extrato, isso aí não me... Então fica focado às vezes no cliente ruim, esquece que de repente ele tem a maioria que são bons clientes, né? Então, a primeira coisa, né, a primeira ação que é importante nesse momento é fazer um mapeamento da base. É olhar na sua base de clientes, mas assim, não é olhar e olhar, né? É abrir uma planilha do Excel, listar todos os clientes que você tem, ver quais as atividades que eles realizam, verifica qual é o e-mail que eles mandam, quem manda documento, quem não manda, qual o honorário que esse cliente paga hoje para você, número de funcionários, disseca os detalhes de cada empresa. Isso é rápido de fazer. É tempo de você parar ali, trazer todos os seus clientes numa planilha para você ter uma visão global da tua base, né, de como que funciona. Feito isso, é importante a gente ter o seguinte: quais desses clientes são tecnológicos e quais são analógicos, né? Porque o BPO financeiro para um cliente analógico não faz sentido, né? Você tem que ir lá buscar documento com motoboy agora, nessa E hora, muito com né? isso, Não né? tem como, né? Todo mundo fugindo ainda andando na rua. Então tem que ser o online. Aí, poxa, você já vai ver que com certeza já tem alguns clientes no online, né? E aí outro ponto, perfil do cliente, que é isso que a gente está falando, mas também a atividade que esse cliente realiza, né? É um prestador de serviço, é uma empresa comercial, qual que é a atividade que esse cliente realiza? E assim, a gente começou aqui pelo nível hard, e não recomendo para vocês, a gente começou acho que o Michel também começou com restaurante, né, Comércio, Michel? né? Que é atividade Restaurante. comercial, Eu comércio. atendo restaurante até hoje, É, acredito.
é puxado, é puxado. Mas assim, às vezes o pessoal tem na base, sei lá, a área da saúde, prestadores de serviço. De verdade é onde a gente gosta mais de trabalhar, sabe? Até porque tem uma rentabilidade maior e vai ser mais fácil para você começar. Então verifica os teus potenciais clientes. E assim, usa do teu feeling para você observar quais são aqueles clientes que de repente têm uma propensão agora para ter uma aderência nesse contexto, né? A gente tem recomendado muito de fazer uma curvinha ABC, separar os clientes em A, B, C, né? O C, aqueles clientes que talvez agora, poxa, de repente não vão te pagar, paralisaram totalmente as atividades. Mas você vai ter um cliente B que, mesmo paralisando, ele vai gerar um pouco de receita, ele vai precisar da tua ajuda, e você vai ter cliente nível A, que é um cliente que ele ou não paralisou, ou ele está nessa lista de exceção e continua trabalhando, às vezes até aumentando receita. Então, faz um filtro nessa planilha e analisa de uma forma técnica tudo isso, né? Que é fazer o mapeamento. Feito o mapeamento, possivelmente você vai listar ali os teus clientes iniciais. E você não vai começar com todos, você vai começar com um, depois com dois, depois com três. Mas com esses clientes, a dica que eu dou é aproveita de janeiro a março as informações que você tem, pega um software de gestão financeira, lança essas informações, em vez de fazer na contabilidade, lança ali, e ali você já vai ter pelo menos um fluxo de caixa, que basicamente é quanto entrou e quanto saiu dessa empresa, né? E aí chama esse cliente para uma conversa, né? E ali você ajusta o que tiver que ajustar, acerta o que tiver que acertar, mas pelo menos assim, ele já vai ter uma visão agora, curtíssimo prazo, de como que está a situação da empresa dele. Está entrando mais do que está saindo, como é que está esse cenário? Algumas empresas, dependendo das informações que você tem, você vai conseguir trazer algo num contexto bacana mesmo, um detalhamento legal, que ele vai realmente poder ver aquilo e a partir dali já tomar outras decisões mais assertivas. Mas assim, é um momento que o que você conseguir reunir de informação já vai ajudar muito o empresário. Uhum. E possivelmente você tem essas informações já na tua contabilidade. Se não tem, é momento de abordar, de conversar e trazer. Abordou o cliente, chamou para uma reunião, né? Faz um call agora com ele, apresenta esses números. A partir dali dessas reuniões, poxa, surge um monte de ideias, surge um monte de alternativa, de possibilidade de negócio. É a hora de você aproveitar esse momento que é preciosíssimo para você mostrar o potencial que você tem com relação à tua prestação de serviço. Às vezes o número ele nem é tão interessante assim, mas só a quantidade de possibilidades que você pode abrir para ele, trazendo o contexto já de mudanças trabalhistas, as possibilidades com relação às questões tributárias, o cenário da empresa dele, onde de repente ele poderia cortar alguns custos. Tem muito problema de empresa com relação às operadoras de cartão, então você vai ver que de repente ele está pagando uma taxa muito alta. E Você acontece fala, demais. amigo, dá uma olhada aqui nessa operadora. Demais, né, Michel? Ó, tem outras aqui que é taxa zero, então está na hora de você ir. Você está num banco normal, de repente um banco digital, agora é a hora de você conseguir cortar custos. Eu levantei 3 meses aqui de tarifa bancária, você já pagou de juro, tudo isso aqui de juro, entendeu? Então é isso que a gente tem que observar, né, com relação a esse contexto. É uma informação extremamente relevante para o cliente e é a hora de você ajudar ele, ao mesmo tempo ele entender de verdade qual que é o que você de repente queria ter oferecido, mas que talvez um momento há anos atrás, ou há meses atrás, ele não estava disposto, ele não estava no Parar, time né? dele para querer comprar. Nem a parar para te Né? ouvir ele não podia. Hoje, cara, hoje qualquer uma pessoa vai te ouvir. Qualquer cliente, se você falar, cara, tu quero fazer um trabalho de gestão financeira com a sua empresa, não vai ter custo, ou sei lá, vai ter custo para quem está operando, enfim, não pensar em custo agora. Pensar no trabalho, ele vai te ouvir. Que é o mais importante da venda, né? Porque o difícil é que a pessoa te ouça. Exatamente. Porque precisar do Exatamente. serviço financeiro, todas as empresas precisam, né? Exatamente. E é isso, é um time mais rápido para a gente poder dar um retorno imediato, né, para quem está precisando da informação. Então tem que aproveitar esse contexto de abordagem para mostrar esse cenário. O pessoal perguntando aqui de software, né, Michel? Quais sistemas que podem ser utilizados e tal. Aqui, pessoal, a gente trabalha com 2 softwares. A gente usa o Nibo como ferramenta e usa o OMI também como software de gestão financeira. Tá? A gente usa os 2 softwares aqui. Depende muito do perfil do cliente. A gente vai usar a ferramenta aqui mais indicada. Esse lance de conectar, toda a ferramenta vai conectar, isso não existe, tá? Cada cenário, cada contexto, né? Isso, cada nível de É a organização. tecnologia.
É o processo, tudo tem que ser pensado conforme o cliente. Então, a gente, assim, tô falando aqui, Michel, se eu estiver falando muito aí, você dá uma parada e eu... uma coisa com relação à venda, né? O pessoal sempre pergunta assim, tá, mas é só definir um preço e pronto, empacotar isso e sair vendendo? Não é assim que funciona, né? Pelo menos aqui no nosso negócio não é assim que a gente faz. Todo cliente, a gente vai fazer o quê? Um diagnóstico. Então, a gente faz primeiro um diagnóstico, levanta todo o perfil desse cliente, entende de uma forma bem técnica quais são, primeiro, o sistema que ele utiliza, qual é a cultura desenvolvida dentro do negócio. Isso é super importante para você não ter surpresas dentro dessa situação. A gente faz uma análise bem aprofundada para entender os processos da empresa, né? Para entender como que a gente chama de mapa do dinheiro. Basicamente, eu tenho que entender onde que esse dinheiro está entrando e por onde que esse dinheiro está saindo dentro de uma empresa. Isso é fundamental. E aí tem todo um processo, que normalmente vai ter erros, que normalmente vai ter uma abertura aí para, de repente, desvios, furos e etc. Então, todo esse processo ele tem que ser mapeado. Depois que a gente levanta todos esses detalhes, aí sim a gente vai entender volume, e aí, com base nesse perfil do cliente, a gente vai entender em que momento essa empresa está. E aí, com base nesse momento, o que, que muda? Muda o seguinte, uma empresa que está começando, uma empresa que está saindo do zero, eu vou ter que dar uma precificação diferente, porque a minha implantação ela vai ter um custo muito maior para a gente, né? Uhum. Então, normalmente, eu vou estabelecer uma precificação com base nisso. Já um cliente que, de repente, já tem um financeiro um pouco mais estruturado, que já tem alguém fazendo, é o sócio que faz e tal, essa transição, para a gente, possivelmente, vai ser mais fácil. E aí, por isso, entender nesse diagnóstico. Agora, é muito importante o seguinte, o cliente normalmente, né, Michel, ele não sabe o que ele quer, né? Ele não entende desse cenário técnico, então ele não consegue entender de fato o que a gente quer vender para ele, o que a gente quer fazer. E aí a gente vai ter aquele cliente, empresas um pouco mais estruturadas, que ela já tem um departamento financeiro, e aí a gente pode fazer o quê? Olha, eu não vou contratar a tua mão de obra para fazer porque eu já tenho alguém interno. Mas assim, hoje eu não recebo nenhum tipo de reporte por parte desses meus funcionários do financeiro. E a grande maioria das empresas é assim que funciona. Não Eu tem nenhum costumo, reporte por parte eu, do pessoal. eu costumo Aí a falar gente tem um novo produto. Eu costumo falar que é muito mais fácil vender do que entregar o nosso serviço, né? Porque Com certeza. a venda ela é um processo que ela tem um início e um fim. Tem um pós-venda, mas o pós-venda, caso você não faça o pós-venda aí, não chega a ser um problema, né? Você está talvez perdendo oportunidades, mas não é um problema. Só que o serviço não, a gente vai casar com o cliente. Todo mês ele tem que pagar no horário, todo mês ele tem que mandar informação. A gente muitas vezes sabe muito mais dos números dele do que ele, do que um parente, uma esposa, um marido, enfim. E a gente tem que todo dia estar reconquistando esse relacionamento, que é a venda, né? É, Com a gente certeza. apanhou muito no início, porque a gente conseguiu rampar a questão da venda, a gente faz essa venda direta, que é ligar, em 10 segundos ali a gente fala com o cliente, ó, eu trabalho com esse tipo de serviço, eu vi que a sua empresa faz isso, e eu consigo economizar, ou eu consigo melhorar, ou eu consigo, enfim, faz um pitchzinho ali, fala aonde que a gente vai entrar e melhorar a vida dessa pessoa, e pergunta se ela quer ouvir a gente. É basicamente isso. O cara ouviu a gente, marcamos uma reunião, apresentamos o negócio, eu uso até hoje aquele modelo da apresentação, fiz umas edições, mas uso aquele modelo fantástico. Aí fechamos o negócio. Aí é o primeiro ponto onde a gente apanhou e hoje, cara, tá rodando muito redondo, que é o processo de implantação. Eu acho que é o mesmo diagnóstico que você faz. A gente faz esse diagnóstico do cliente para entender quanto é que ele vai pagar, onde é que a gente pode ajudar, onde a gente não pode ajudar. Eu acho que o não escopo, vamos dizer assim, é mais importante do que o escopo. Porque eu tenho clientes, os primeiros clientes que entraram, eles querem que eu faça contrato, eles querem que eu negocie com o banco, eles querem que eu atenda o fornecedor dele por motivo X e tal. Hoje não, hoje eu tenho um documento que lá na fase de implantação eu vou falar, ó, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, isso aqui se você quiser eu posso fazer, custa tanto. E aí a partir dali entra a prestação de serviço de fato, né? Que é onde a gente vai ter que estar mostrando números e tal,
ganhando esse cliente dia a dia. Exatamente. Exatamente. Tudo tem um processo, né, Michel? Um processo comercial é super importante. Você estruturar essas etapas, né? Pensar quais são as etapas que você vai seguir. Eu acho assim, igual a gente estava falando, simplesmente pegar, de repente, e chegar direto no preço, não mostrar para o cliente o que de fato você vai fazer, não entender da empresa dele, isso é muito complicado. Por isso a importância, né? Faz uma reunião, pega um telefone, primeiro, igual você comentou, liga para o cliente, conversa, entende a realidade, ouve o cliente para entender o que ele precisa, né? Estava comentando, pode ser que seja um BPO financeiro, às vezes é um BPO de controladoria que ele vai precisar, então é importante escutar o cliente nesse momento, e aí você vai conduzindo isso, mas sempre com base numa estrutura, né? Um funil de vendas, numa estrutura realmente pensada dentro da tua estratégia comercial. Isso é super importante que você está comentando aí, para a gente poder entender. E depois que vende, aí vem pós-venda, aí vem implantação e tal. Então você tem uma jornada do cliente aí que ela tem que ser super pensada. Principalmente, né, porque quando a gente fala em BPO, a minha visão é o seguinte, você tá administrando, né, você vai passar a administrar a questão financeira, os recursos financeiros daquele cliente. Então, o teu papel, ele já, desde o início, ele já tem um papel consultivo muito grande. Eu vejo muitos colegas, às vezes, tendo muita dificuldade nessa parte inicial, deixando o cliente ainda conduzindo, sabe? Igual quando você vai dançar, você não sabe dançar direito, aí você deixa a mulher te conduzir e aí a dança vai ficando meio esquisita. Então, cada um, né? Normalmente, pô, Eu o sou cara assim tem que até saber hoje, vou te conduzir e dançar. tal, né? Então, ou um dos dois tem que conduzir. Ou é a mulher que sabe dançar e conduz, ou o cara conduz. Então, não tem mais alguém tem que conduzir. No financeiro é assim. Então, se ele está nos contratando, quem tem que dar as cartas somos nós. E a gente tem que saber conduzir o cliente para dentro de um processo azeitado, e isso vai permitir nos dar uma escalabilidade no processo. E isso vai nos permitir dar uma rentabilidade, porque senão você infla a tua operação sem conseguir de forma alguma ganhar escala no negócio. Legal. Deixa eu te passar umas perguntas que eu recebi aqui hoje ao longo do dia. Ainda não tenho clientes, como fazer para adquirir o primeiro? Acho que é bem isso que você falou, né? Depende, tem um ponto aqui. Se você tem uma carteira de clientes de contabilidade e ainda não tem de BPO, cara, você tá com a faca e o queijo na mão, né? É a hora, é o momento, seu cliente muito provavelmente ele está em casa, ele está esperando o contador entrar em contato e falar, ô, tudo bom, vamos bater um papo? Entra aí, vamos conversar uma hora aqui sobre o som da sua Eu, empresa. eu gosto sempre de dizer o seguinte, quando o pessoal me pergunta isso, né? Quem que é meu primeiro cliente, né? Meu primeiro cliente é você mesmo, né? A tua própria empresa tem que ser seu cliente, né? Uhum. É porque se de repente a gente não confia na nossa própria equipe para poder cuidar do nosso financeiro, como é que o nosso cliente vai acreditar na gente, né? Como é que ele vai confiar no nossa equipe para poder desenvolver esse trabalho? Tem Então, o mas é feedback que, ali. poxa, meu funcionário, não sei o que. Ué, mesma coisa, questão de confidencialidade, as tratativas, tudo isso tem que ser adequado dentro da sua equipe, dentro da sua empresa da mesma maneira. Uhum. Ou você confia, ou como é que teu funcionário, teu cliente vai ganhar confiança nisso, né? Uhum. E tem um lado também, né, Michel, que é o seguinte, como que você vai demonstrar para o teu cliente que financeiro é bom se de repente você também não transparece essa questão, Com né? certeza. É super importante, né? Se ele de repente não vê você um case de sucesso, se ele não vê você como uma pessoa que de repente, poxa, está tendo prosperidade nos negócios, como é que você vai falar para ele controlar dinheiro, organizar as coisas, se ele vê que de repente até você não faz isso muito bem? Uhum. Às vezes você esquece de mandar lá Aí, de cobrar ele, né? De repente nem cobra ele na data. O cara fala, pô, mas nem ele me cobra direito, estou devendo 5 meses para ele de honorário lá também, ele nunca me cobrou, deixa de cobrar juros. Quer dizer, se ele não tem uma política dentro da empresa dele, como é que ele vai organizar a minha, né? uhum. Então isso é super importante, da gente organizar a casa, levar nós mesmos como cliente, e depois sim, traz o primeiro, o segundo, o terceiro, e assim você vai crescendo. Outra coisa que eu uso aqui nessa questão de adquirir cliente é a venda ativa. O que, que é? Sei lá, vou dar um exemplo real. Eu passei passei em frente a um restaurante, uma cervejaria grande aqui de Brasília. Olhei e falei, caraca, se essa cervejaria aqui for minha cliente, eu trabalho com bar e restaurante, vai ser um super case. O que, que eu fiz? Olhei o nome, fui na internet, busquei o contato, tal, busquei Facebook, Instagram, estudei essa empresa,
Aí liguei nessa empresa. Falei, tudo bom? Nós somos contadores, a gente tem acesso a já algumas informações. É fácil, entra lá na Receita, vê o CNPJ desse cara, vê o nome do sócio. Tudo bom? Eu queria falar com o fulano. Quem é? Aqui é o Michel, trabalho com gestão financeira. Acho que eu tenho uma coisa interessante para ele. E assim, pode parecer evasivo, mas, cara, todo mundo quer receber uma ligação pessoal de uma coisa que realmente vai ajudar. Você não pode ser um telemarketing, ninguém quer as pessoas ligando para você trocar de plano de celular, sendo que você não está procurando plano para celular. Mas você, principalmente no momento que você está precisando de suporte financeiro, alguém entra em contato com você, te oferece talvez um diagnóstico, sei lá, a gente está num momento de muita... de dar muito, né? De doar muito, esse momento de crise e tal. Talvez você vai fazer o diagnóstico de forma gratuita, por exemplo. E isso aí você gera valor para esse cara, você entrega alguma coisa, talvez ele vire seu cliente, talvez não, mas, cara, ficar parado não é uma opção, né? Não, com certeza. E outra forma também é você estar com o teu marketing digital ativo também, né? Fazer ações direcionadas e tal, né? E procurar parcerias onde está seu cliente, né? Então, aqui, por exemplo, a gente é parceiro da Caixa dos Advogados do Estado do Paraná, então a gente conseguiu uma parceria num público onde é muito interessante para a gente poder trabalhar a questão do BPO financeiro. A gente também faz parcerias com o Coworks, que é um perfil ótimo, né, para poder trabalhar com terceirização do financeiro, que já são empresas que estão estruturadas dentro do negócio digital, onde de repente ele não quer ter uma estrutura, ele não quer investir nisso. E aí, por que não, então, fazer um evento, né, levar conteúdo e tal? Então, a gente usa muito esses conteúdos direcionados em campanhas bem segmentadas, e a partir disso, a gente usa lá o RD Station como uma plataforma de poder gerar engajamento, nutrindo informação, e a partir do momento é a hora que eu, poxa, ele seguiu na minha trilha, em algum momento eu vejo agora é a hora da abordagem, aí pega um telefone, esse cliente ele já seguiu você até ali, liga para ele, para procurar entender realmente, às vezes até a hora dele mesmo ligar, enfim. Então tem que ter acho que hoje dá para mesclar muito bem essa questão, né, da venda fria numa abordagem, mas também numa venda onde a gente usa a questão do marketing digital para Tem ter que isso ter como os uma dois. estratégia, né? Tem que ter os dois. Né? Porque é como se a venda fria fosse um cara no final da fila. E a venda que É, vem do marketing, o cara já está entrando lá na frente, ele já está furando fila de um monte de gente. Muitas vezes na exatamente. venda do pessoal que vem do marketing, que é lá do seu site, do seu Instagram, do seu YouTube, tudo isso você está gerando conteúdo, tem alguém vendo. Essa pessoa que vem de lá, ela já, muitas vezes, ela já viu o que, é que você vende, já viu o que, é que você faz, já viu quem são seus clientes, já viu se ela tem interesse em você ou não, muitas vezes já viu até seu preço. A gente agora está divulgando o preço lá no site. Cara, quem foi lá, olhou tudo, já viu o meu preço, entrou em contato comigo, é super quente. Nem sei se é um lead, mas ele já é quase um cliente, ele já quer o negócio, entendeu? Então não pode. São duas frentes que tem que conviver lado a lado, né? E uma dica que você até comentou comigo, a questão da indicação, né, Michel, de não perder o time de uma indicação, né, às vezes na hora de fechar uma venda, né, às vezes as pessoas perdem esse tempo, né, às vezes de pedir o cliente fala bem de você e aí você esquece às vezes de conversar com ele, poxa, falei bem, pô, tem como você mandar isso pelo WhatsApp, ou às vezes instigar do cliente que de repente ele te deu um retorno com relação ao teu serviço, você gostou do meu trabalho, legal, poxa, podia me indicar para mais pessoas, né? Poxa, às vezes tem pessoas dentro da rede de contato dele mesmo que poderiam ser pessoas que contratariam aquele serviço ou que tivessem uma oportunidade de conversar contigo. E é baita quente isso, né? Porque você já está assim indo mais direcionado, né? Sim. Por uma indicação, né? Então dá uma autoridade diferente, né? Hoje a gente pega a indicação no momento da venda, nas reuniões, e tem uma indicação que ela é uma indicação indireta, mas que gera muito retorno, que é o Instagram. O cliente te marcar no Instagram é assim, ele está gostando muito de você e vai ter alguém que vai ver lá e vai te chamar no direct. Isso é quase certo. Então, assim, no momento hoje não tem mais a reunião presencial, né? Mas aqui no online funciona da mesma forma. A gente sempre tirava uma foto, marcava o cliente, marcava o perfil do cliente, ou às vezes, como o cliente já sabia, ele mesmo tirava foto. Quando, claro,
financeiro às vezes tem notícia ruim, mas quando a notícia é boa, o cara já, cara, ele tira foto alegre, e quando ele postou lá e falou, pô, reunião aqui com o meu contador, e aí a pessoa lembra, fala assim, caraca, o contador dela tá mostrando números gráfico e tal, deixa eu perguntar aqui quem é esse cara, entendeu? É uma indicação, né? Exatamente. Ó, Michel é tão rico que tem um cofrinho na testa. Fala, João. Estão zoando você aqui, Então, Michel. tem o marketing da ciência aqui mesmo. Olha lá. Tem um modelo de Pessoal, quem diagnóstico. tiver dúvida aí, né, puder mandar também, manda suas dúvidas aí pra gente aqui, vai ser Ó, legal perguntaram contribuir aí. aqui a Josi Barros de um modelo de diagnóstico. Para mim, o melhor modelo de diagnóstico, o primeiro, na verdade, é uma DRE. DRE é fluxo de caixa, é o básico. Como é que a gente faz? Até melhora isso aí para mim, já vou pegar um pouco de consultoria aqui também com o Eliano. Quando na primeira reunião com o cliente, que ele passa lá os números dele, nunca são aqueles números. Sempre está faltando 3 contas bancárias, está faltando uns cartões de crédito, tem a conta pessoal que ele paga não sei o quê. Aí, assim, a gente monta um primeiro DRE, dá um DRE totalmente furado, porque está um lucro maior, um prejuízo maior, senta com o cliente e fala, pô, seu lucro foi esse? Você está com esse dinheiro aqui em caixa? Não, não estou. Então, vamos entender aqui linha a linha. Esse é o primeiro, o diagnóstico, cara, quando você coloca isso aí, que aí ele vai falando, tipo assim, eu tenho maquininha da Stone também, na Socielo, me passa o acesso. Eu tenho uma conta que é só para eu pagar os impostos, eu tenho um cliente que é assim, porque banco digital não paga alguns impostos. E aí, para mim, esse tem sido um excelente diagnóstico, sabe? É isso aí. A gente tem que sempre partir da seguinte ideia, assim, aonde que a gente quer chegar no financeiro? Quais informações a gente quer? Quais indicadores a gente quer trazer para a empresa? Quais informações eu quero levantar? E aí, dentro disso, eu quero fazer uma DRE financeira, uma DRE contábil, eu vou levar isso também para dentro de uma contabilidade. Eu quero um indicador A, B, C, D, que você vai elencar quais informações são relevantes para você fazer. Poxa, cada um vai ter uma forma de cálculo, vai ter uma maneira de trazer, e aí você tem que vir secando. Qual o caminho que eu tenho que seguir para poder chegar nesse trabalho que eu quero desenvolver? É óbvio que isso vai um tempo, né? Que isso tem que partir de uma estrutura, né? E qual que é a estrutura? Primeiro, organizar o básico, que é poder fazer o fluxo de caixa funcionar, de eu poder lançar as informações, de eu ter as informações, os acessos e tal. Tendo isso bem alinhado, aí a gente começa a ter um controle do fluxo de caixa. E aí, numa terceira etapa, que eu vou conseguir realmente ter um perfil realmente de uma análise mais criteriosa, para poder, inclusive, parar de olhar o passado e passar a olhar o futuro. De cara, dificilmente você vai conseguir olhar o futuro com base em informações de 1, 2, 3 meses. Às vezes você tem uma noção, você consegue organizar muita coisa. Você precisa de um histórico maior para você conseguir ter uma previsão, né? Trabalhar com orçamentação, planejamento financeiro e Tem por aí muita vai, né? sazonalidade, né? Muita. Carnaval, Tem, Natal, Dia das isso. Mães. Cada negócio é um negócio, tem suas Exato. sazonalidades que você não consegue pegar só no final. Tenho 2 perguntas que chegaram Exatamente. pelo direct e tem mais uma aqui. Deixa eu responder de quem está aqui primeiro. Como conseguir o primeiro cliente? Acho que é isso, né? Se você tem carteira Uhum. contábil, sentar com esse cliente agora, ele provavelmente está em casa e oferecer uma degustação para ele. Acho que a degustação nesse momento ela é fantástica, no momento que está todo mundo Agora, aberto para entender, sei lá, os próximos passos aí, né? Minha visão, o BPO não é um produto para ser vendido nesse momento de crise, é para ser vendido como pacote. Eu vejo que o BPO ele nunca foi tão importante. Não tem, cara, todo mundo está em casa fazendo conta. Você vender, sei lá, talvez você não quer cobrar isso agora, faz isso, coloca para o seu cliente que já te paga o honorário, mas entrega o serviço de BPO, ele vai. Imagina você nessa crise, você tem uma carteira de, sei lá, 40 clientes, você consegue entregar um diagnóstico aí para 20. Desses 20, 10 eles vão te dar a devida atenção, 50%, e outros 50%, 5 clientes vão se envolver e você vai conseguir trazer retorno para ele.
Cara, são de 40 clientes, a gente falou, são 5 clientes que você pode sobreviver aí nesse momento difícil. E desses 5, imagina quantos Exatamente. funcionários, quantas famílias e tal. Não tem jeito melhor de ajudar a pessoa do que manter a empresa dela funcionando nesse momento. E o mesmo perfil que você trabalha, a gente chama aqui de conciliação do realizado, né? Que é você, tem gente que chama de pré-contabilidade, conciliação do realizado. Você deu um nome lá diferente também, que é quando não fazer agendamento bancário e não controlar contas a pagar e receber, é fazer a conciliação do financeiro do cliente para ele, que é levar aquilo como uma informação. Isso é algo que assim, ó, hoje a gente usa o software de gestão financeira para todos os clientes, tá? Então a contabilidade nossa, ela é produzida dentro do financeiro. Então por que é produzido no financeiro? Porque é muito mais rápido, é muito mais veloz, a integração é muito mais fácil. Então a gente trabalha com os departamentos integrados. Assim já é, você já trabalha com RH, tem muita gente que já integra a folha, tem muita gente que já integra o fiscal, a gente passou a integrar também o financeiro. E com isso, a gente já consegue levar essa informação ao mesmo tempo, reduzindo o time de você fazer isso. Então, assim, você já vai ter um ganho. Obviamente você não vai falar isso para o cliente, né? Mas você já vai ter um ganho ali com ele, porque você já vai estar fazendo aquilo de qualquer jeito para fazer a contabilidade dele. Sim. Então, inclusive, aproveitar o momento para organizar a tua casa enquanto profissional contábil, né? Porque se fala muito disso. Poxa, está chegando agora os documentos para eu fazer a contabilidade de 2019. Né? Pô, tá quase a entrega da DEFIS, né? E eu passei por isso por muito tempo também. Chegava nessas épocas e daí? Cadê o balanço? Cadê as informações? Não tinha. Então, qual foi a forma que a gente encontrou? O que eu tenho que dar para o meu cliente, né? O que ele tem que ver de valor para que ele me mande as informações? Porque enquanto ele não vê valor daquilo que eu vou fazer com aquela informação, né? Todo mundo, assim, o empresário para ele é resultado. Sim. Então, eu vou ter resultado se eu te mandar um extrato bancário? Ou, pelo contrário, você vai me cobrar mais imposto se você souber das informações? Então, quando ele começa a entender o que de fato vem dali, aí sim a coisa começa a mudar o contexto. E você passa a conseguir produzir contabilidade de uma forma mais rápida. Então, assim, se você entregasse de graça para fazer a questão da conciliação do realizado, você já teria que fazer isso de qualquer maneira. Foi, inclusive, Michel, a forma com que a gente conseguiu manter uma diferença de preço hoje da concorrência. Conseguir manter um preço diferenciado hoje da praça, justamente porque a nossa entrega é diferenciada. Uhum. Então, acho que em momentos como esse, que de repente tem muita gente agora, e aí? Né, como é que vai ficar meu honorário e tal? Então, a hora, de repente, você mostrar para o teu cliente o que de fato você vai entregar para ele. E dentro dessa oportunidade de entrega, você tentar garantir o teu honorário no mês que vem. Porque, olha, dia 5, dia 10 do mês que vem, aí que eu quero ver como é que a coisa vai funcionar. Até Quem não então, está estiver todo mundo vendendo e entregando imaginando, valor, todo mundo vai sair do falando. copinho. Vamos fazer essa live, vamos fazer essa live dia 15, para ver como é que vai ser, dia 15 de abril, só para ver como é que vai ser. Quem não estiver entregando, vai sair do copinho do contas a pagar, com certeza. 2 perguntas aqui. Com qual frequência entrega da RE a cada 3 vezes? Não, é mensal. Entrega de resultado aqui. Mensal. O que difere é que tem cliente que a Mensal. gente entrega, senta e faz a reunião, tem outros que são online e tem uns que a gente faz um videozinho da tela. Grava a tela, em 10 minutos você destrincha a empresa da pessoa inteira e manda pelo WhatsApp. Isso aí. Seria um pacote básico de BPO para oferecer de degustação. Nesse momento, É isso que eu falei agora. esse diagnóstico, conciliação Né? contábil. Tem outras 2 perguntas interessantes aqui. Posso oferecer BPO para quem não é cliente contábil? Com certeza, né? Eu tenho vários clientes que são só BPO. Também tem. Também Porque tem. você separou, né, as empresas. A empresa do BPO é a empresa contábil, né? A gente não separou. Hum. Não sei, eu tenho muitas dúvidas. Às vezes eu vejo que seria importante ter separado, porque o cliente às vezes confunde, enfim. Mas, assim, a gente quis manter a marca. Isso é uma decisão estratégica de cada um. Mas isso não te impede. O que eu prezo muito? No cliente que eu sou só BPO, eu me torno parceiro do contador dele. Eu não ofereço contabilidade para esse cliente. Por quê? Porque eu quero o cliente, lógico, mas eu quero também esse contador, que ele me envie as informações, para que ele esteja do meu lado. E assim, isso me fez muito mais querido aqui em Brasília na classe contábil por esse motivo, sabe? Então,
eu não tenho essa dificuldade mais em vender o BPO sem a contabilidade. Muitos, os clientes que têm, inclusive, preferem, né? Exatamente. Aqui a gente prefere começar hoje pelo financeiro do que pela contabilidade. Prefiro iniciar um trabalho de BPO com o cliente, tendo a demanda, do que necessariamente começar pela contabilidade. Outra coisa, a gente nunca vai nessa história do pacote também, sabe? Essa ideia de empacotar tudo e baixar preço. Então, às vezes, é hora de você também ter a sensibilidade do time, deixa o cliente entender qual é o teu serviço. Às vezes, querer fechar tudo de uma vez só vai fazer você reduzir teu preço, sendo que, poxa, um mês depois, na hora que você fez a primeira entrega, aí volta e conversa com ele, e aí inclui o que ele quer incluir, né? Então, tem muito essa questão também de fazer o upsell do pacote na hora certa, né? E aí você poder otimizar e conseguir ter um honorário maior com aquele cliente do que talvez, inicialmente, talvez ele vai querer um desconto, ele vai brigar pelo preço e tal, até por não conhecer exatamente qual que é a tua entrega, né? É por isso que eu não vendo contabilidade na venda direta. Nessa venda que eu ligo para o cara que não me conhece, eu não vendo contabilidade. Na venda, na vida, nosso cérebro ele é programado para quando a gente ouve alguma coisa, a gente buscar no nosso cérebro aquela coisa e comparar com alguma coisa. O que é isso? Se eu ligo para o cara, falo com ele, eu tenho um escritório de contabilidade, queria bater um papo, ele vai abrir a caixinha dele lá e vai falar assim, pô, meu contador é o fulano, eu já tenho um contador. Cara, eu não quero contador. Ele não vai me atender, ele não vai, a gente não vai conseguir avançar. Mas o BPO não. A gente tem que saber, nós contadores, para a gente é muito claro, o BPO é muito... A gente está ouvindo aí, estamos aqui com o precursor do BPO, né? Estamos ouvindo isso aí há um bom tempo já. Só que o cliente, para ele, isso é muito novo ainda. BPO tem, que se difundiu tem 2 anos, não tem nem isso, você sabe melhor. Eu acho que no meio contábil, sim, né? Ele já é muito antigo, né? Década de 90 começou o BPO financeiro nas grandes empresas, na parte administrativa. Uhum. Mas, assim, no mercado contábil é muito recente em razão das empresas de sistemas, né, que possibilitou aí os contadores desenvolverem esse trabalho. Pois é, então imagina para o cliente que está lá na ponta, que pô, ele paga, sei lá, R$ 2.500 de uma pessoa que está lá dentro, fazendo o financeiro dele, ele está atolado de coisa até aqui, podia estar com aquela pessoa trabalhando em outros setores da empresa, ajudando ele de outras formas e pagando um valor muitas vezes menor por um serviço de terceirização. Só que ele não conhece terceirização, né? Deixa eu aproveitar agora também, Michel, sei que estamos no minutinho final ali, mas eu queria falar a questão de precificação, que eu tenho visto algumas coisas, me incomoda um pouco, sabe? Uhum. Gente, com relação à precificação, cada cliente é um cliente, mas assim, ó, só querer vender e comparar por mão de obra, né? Falar, mas quanto que você tem por mão de obra e tal, então eu vou fazer mais barato. Não é assim que funciona, né? Porque, na verdade, você tem um potencial aí para utilizar muito grande, que é a profissionalização do teu serviço. Se esse cliente, ele vai contratar um estagiário, já viu, um estagiário, vamos comparar o preço do estagiário e tal. Se ele coloca um estagiário lá, o estagiário não vai entregar o que a tua empresa vai entregar para ele, né? Nem o que a minha, nem o que o Michel entrega, não vai entregar. Uhum. Por quê? Porque tem todo um processo, tem profissionais rodando por trás com o objetivo de um escopo que vai ser cumprido, que vai ser entregue. Então, tem consultoria por trás disso, né? A consultoria, mesmo que dentro do processo, é consultoria sendo existente ali. Então, muitas vezes, aqui a gente consegue fechar contratos com valores, inclusive, maiores do que o cliente pagaria só por ter a mão de obra. Sei lá, se ele fosse montar uma equipe, era R$ 5.000. Eu vou cobrar R$ 8.000, R$ 9.000 dele para fazer e ele paga. Por quê? Porque a diferença, eu mostrei para ele que é a entrega do meu serviço consultivo, que eu vou fazer acontecer aquilo na empresa. Não, Eu tenho cliente, Michel, que é formado na área financeira e que falou, cara, eu não consegui implementar na minha empresa. E o que você está fazendo dentro de um mês, 2 meses, você está conseguindo implementar o BPO no meu negócio. Não, imagina Entendeu? que você tem, sei lá, aqui, por exemplo, nós somos, só na área do BPO, somos 4 contadores. Cara, como ele iria contratar 4 contadores que discutem, que estão vendo, comparando vários negócios? Por isso é importante nichar. A gente está até hoje na área de bar e restaurante, assim, a gente se enraizou e hoje a gente já gosta disso, apesar de eu não aconselhar você fazer BPO de comércio. O serviço é muito mais prazeroso, muito mais lucrativo, inclusive. Mas imagina que a gente tem vários bares e restaurantes
é uma pessoa que cuida de um, conversa com a pessoa que cuida de outro, sabe, por exemplo, que uma adquirente negociou de tal forma com um, opa, então peraí, eu vou buscar isso aqui para o meu cliente também, e um monte de outras coisas. E aí sistemas e fornecedores, você vai criando uma robustez na entrega do seu serviço que não tem como o cliente fazer de forma direta. Com certeza. O Wagner tá ali, amanhã a gente vai fazer uma live, né, Wagner? 18 horas, falando sobre BPO financeiro. Ele fala assim, pessoal, são business diferentes. Exatamente. Enxergar o BPO financeiro também somente como um serviço, para mim foi um erro. Quando eu passei a enxergar o BPO como um negócio, de fato, as coisas começaram a caminhar. Por isso que dentro da minha jornada, chegou no momento eu separei os negócios. Justamente porque eu percebi que eu tinha que ter uma dedicação direta para aquele negócio ali. Então, é super importante, mas assim, desde o início, assim, levando meus tapas na cara que eu levei, né? Eu falo sempre isso para o Michel, Quem nunca, né? leve isso da melhor forma, do mais separado possível, sei lá, contrato, time, pessoas, estrutura, e a hora que você puder separar o negócio, você vai ver que talvez seja a melhor coisa. Mesmo usando a tua marca, nada impede de usar a tua marca, teu nome, mas sei lá, CNPJs diferentes, mas não é só isso, porque é um trabalho diferente, né? Vai ter uma necessidade diferente, e um time, um tempo de dedicação sua que é muito necessário, né? Uhum. Hoje, sei lá, imagine se eu tivesse que continuar entregando SPED, DEFIS, fazendo as obrigações fiscais, ao mesmo tempo cuidando de BPO financeiro, sem chance, não ia dar conta. Com certeza. Então precisa ter alguém para se dedicar desse negócio, porque vai ser necessário fazer isso. Mas eu adoro, é uma coisa que eu amo fazer, porque, poxa, é um trabalho consultivo, eu trago a contabilidade para dentro do meu negócio também para fazer isso, e é onde eu gosto de trabalhar. Com certeza. Mark Zuckerberg vai derrubar a gente daqui mais uns 2 ou 3 minutos, mas para quem ficou aí até o final, me manda lá, alguém pediu, não tive como responder, mas alguém pediu o documento aí que a gente faz dessa implantação, manda lá o direct para mim, que eu envio isso para vocês, beleza? Não tem problema nenhum, vamos nos ajudar aqui. Cara, eu acho que o que fica de tudo isso aí, né, Leandro, o mais importante é que a gente tem que se ajudar, a gente não pode cair nessa falácia de que tem que parar, de que não pode vender, de que não pode gerar novos negócios, senão amanhã é a gente que vai estar no lugar do nosso cliente passando dificuldade, né? Beleza? Exatamente. Só perguntando onde que vai ser. Hoje a gente tem a minha live às 20 horas, fazendo uma propaganda aqui, Michel, chamando a galera Eu para tô lá lá todo também. dia. E amanhã, pessoal, 18 horas, no meu canal do YouTube, a gente vai fazer lá um webinar falando sobre os benefícios do BPO financeiro. O Wagner vai estar lá com a gente também, vai ser lá no meu canal do YouTube. Leandro Prado, vocês vão procurar no YouTube, vão me encontrar por lá. Aproveite já para curtir meu canal lá, e a gente já tem material lá, para quem ainda não viu, tem material lá, e a gente vai fazer esse webinar ao vivo amanhã. Beleza. Eliandro, obrigado demais pelo seu tempo, por compartilhar tanto conhecimento aí pra gente. Não é à toa que você está à frente disso tudo, né? Dessa revolução de BPO que está tendo na contabilidade, por essa entrega que você faz aí pra gente de forma tão gratuita. Obrigadão, obrigado aí mais uma vez pelo seu tempo. Conta sempre com a gente aqui. Imagina, tamo junto, a gente está numa empreitada aí muito grande, acho que é a hora da gente virar a chave. Eu tenho procurado usar ao máximo aí, compartilhar o que eu posso em razão de toda a nossa experiência. E a gente está junto aí para poder se ajudar. Eu acho que esse é o grande momento que a gente tem que elevar, né, tanto os contadores aí para um outro patamar, mostrar outros cenários, outras possibilidades e principalmente se conectar com os nossos clientes. Então, a hora é agora, vamos junto. Obrigado, gratidão pela oportunidade aí e contem comigo aí, pessoal. Igualmente, até às 20, estarei lá. Vamos lá. Falou, um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Obrigadão.